O gênero humano apareceu pela primeira vez no leste da África há 2,5 milhões de anos. Foi o início da jornada épica da evolução humana. Não deixaram vídeos, textos ou fotos para que pudéssemos estudar a seu respeito, mas algo dentro deles funcionou como uma pista. Seus ossos. À medida que o cérebro aumentava de tamanho, a raça humana evoluiu, conseguiu andar com a coluna ereta e sofisticava cada vez mais as ferramentas de pedra que usavam para várias finalidades. A vida era curta e brutal. Imagine a vida há 12.000 anos antes de Cristo. Não há sociedades, nem proteção, nem garantias. Apenas pequenos grupos de nômades vagando pelas florestas da Eurásia, tentando sobreviver em um mundo hostil. Imagine uma vida tão frágil. O fogo era dissuasor, protegia as pessoas contra os predadores e mudou fundamentalmente nossa biologia. Como se fosse uma ferramenta que nós produzimos e que, ao mesmo tempo, nos produziu. O fogo nos deu a chance de um futuro. Além de oferecer proteção, nos auxiliava a cozer alimentos, aquecia e estimulava a interação entre as pessoas. Mas a vida sempre pediu mais que a sobrevivência. A vida precisava ser vivida, ser contemplada. E como um sopro de sabedoria no espírito humano, o homem deu à luz ao lúdico. Esse representa o primeiro equipamento de jogos produzido pelos seres humanos há 2.500 anos, dados feitos de ossos. E hoje, em pleno século XXI, as nossas necessidades de experiências lúdicas continuam as mesmas, mas a experienciamos de uma forma um pouco diferente. O homem criou jogos analógicos e digitais onde todas as artes são integradas, possibilitando níveis de interações lúdicas jamais vistas. O mundo virtual se confunde com a vida real. O poder de engajamento que os jogos exercem nas pessoas extrapolou os limites do entretenimento e hoje contribui com várias ciências. Esse jogo chama-se Remission, foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, como para pacientes de câncer, para jovens pacientes. E a ideia inicial era dar ao paciente uma noção melhor do que ele estava passando, todo o processo. Então, assim, a criança só passa um processo muito difícil, muito sofrido, né, doloroso, ainda uma criança que torna a situação ainda mais dramática. E eles, naquele formato do jogo, né, que o jogador é um robozinho dentro do corpo humano, enfrentando células cancerosas, o jogador aprende um pouquinho sobre os tratamentos, sobre a forma de passar aquilo. Ele começa a entender que ele está fazendo a parte dele, né, combatendo a doença. E ele resultou, de fato, na melhoria de qualidade de vida, porque os pacientes começaram a se submeter ao tratamento de maneira mais voluntária. Então isso mostra como as pessoas passaram a entender que o jogo provocou nelas um estímulo, eu tenho que pensar em relação à minha aposentadoria, porque naturalmente isso é muito difícil, como eu falo, são dos pilares comportamentais, né? O chamado intrapessoal, as pessoas não tendem a poupar. Por que eu vou poupar agora e gastar no futuro? Eu nem sei quando é que vai ser esse futuro. Então, assim, efetivamente, se não tem uma continuidade de projetos, de financiamento, de políticas que garantam a consolidação da nossa indústria. Você tem uma contribuição bastante significativa do BNDES, que foi aquele mapeamento da nossa indústria em 2013, publicado em 2014, que foi o grupo da USP que fez em interlocução com outros grupos. Isso foi muito importante para conhecer quem somos. Dentro desse contexto tecnológico tão rico, a Terra da Luz deu à luz a um grupo engajado em produzir cultura. Começamos aqui em 2012. É muito legal estar de volta aqui nessa praça para poder contar um pouco dessa história. Eu me lembro que
naquela época nós tínhamos alguma dificuldade de poder fazer com que as pessoas se juntassem um pouco para falar sobre games. Tínhamos a referência que era a Feira dos Pássaros, que era um lugar onde iam muitos comerciantes e muitas pessoas que naquele tempo trocavam jogos, faziam negociatas e tudo mais. Mas surgiram as redes sociais. E dentro de uma dessas redes sociais, eu criei o grupo PlayStation Fortaleza. Nesse grupo eu tive a oportunidade de conhecer várias outras pessoas. E com o tempo, esse grupo de pessoas teve a necessidade, né, de fazer com que as pessoas tivessem um encontro presencial. E esse encontro presencial foi aqui, na Praça Luiza Távora. E dentro desses encontros presenciais, que a gente começou a juntar mais pessoas, o primeiro veio bem pouquinha gente, depois começou a vir mais gente, chegamos até quase 100 pessoas aqui se encontrando para trocar e falar de jogos. Eu conheci muitas pessoas e algumas delas com representação significativa, inclusive de iniciativas próprias com relação a jogos, como por exemplo o Harrison da Federação de Automobilismo Digital, o Berg da Federação de Futebol Digital, o Felipe Lins do Mega Potion, o Ítalo com o grupo de Fighting Games, o Sala do Tempo, e também conheci pessoas que ainda estão na USEG até hoje, como o William, que faz parte de um grupo de lutadores, o Alessio, que atua com a gente até hoje, inclusive no Quebrando o Controle, e o Mário, que está dentro do corpo diretor da USEG, que vinha nos encontros e nem sabia naquela época o que era a USEG, e veio depois entrar no grupo e está tendo uma importância muito grande também, como muitas outras pessoas que compõem a USEG nos dias de hoje. Então, disso surgiu esse grupo que juntou uma série de outros grupos de interesse relacionados a jogos, que deu origem à União Cearense de Gamers. Teremos a grande satisfação de iniciar no estado do Ceará essa escolha. Por quê? Porque este é o primeiro momento de vários que vão estar estimulando a produção de jogos eletrônicos no estado do Ceará. Uma salva de palmas, por favor. O tempo passou. A USEG tomou uma proporção muito maior do que aquela que nós esperávamos. E hoje nós temos ações concretas e ações realizadas dentro do estado do Ceará. Não só no estado do Ceará, como também participações em eventos de grande porte a nível nacional. Como, por exemplo, já participamos no Museu do Videogame Itinerante, quando ele esteve aqui em Fortaleza. Estivemos presentes dentro da Campus Party, um dos maiores eventos geek do Brasil. Participamos do SANA aqui em Fortaleza e também realizamos nossos próprios eventos, como por exemplo o Encontro Gamer, que é um dos maiores eventos que nós temos dentro do calendário de games aqui do estado do Ceará e que foi realizado no Porto Iracema das Artes. Por 3 anos nós estivemos lá realizando esse evento. Temos também eventos que nós realizamos ainda na Casa da Cultura Digital. Temos eventos que realizamos em ações sociais, como participação no EMOS e entidades carentes. Ou seja, a USEG ela cresceu, ela amadureceu. E isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de fazer com que outras coisas fossem feitas para concretizar e realizar tudo aquilo que o cenário de games do estado do Ceará precisa. A Ancine definiu que jogos são um elemento audiovisual interativo porque o jogador decide o destino do personagem que está controlando e que, ao mesmo tempo, se mistura com a sua personalidade como se fossem a mesma pessoa. Os jogos aparecem e compõem o desenvolvimento das linguagens artísticas em uma ligação muito forte com a tecnologia e está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Neste contexto, a USEG tem atuado com todas as dimensões dos jogos e possibilidades de fazer ainda mais, desde os trabalhos com o museu até o apoio à produção ligada ao desenvolvimento de jogos. Hoje nós queremos manter e estabelecer novas parcerias com as iniciativas pública e privada, porque os jogos transcenderam a dimensão do entretenimento, chegando ao interesse comum e à vida das pessoas. Eu entrei no Taverna, ele já existia, né, o grupo. Foi uma iniciativa de alguns membros da USEG e há mais ou menos uns 5 meses eu acabei entrando na frente do Taverna como diretor, né? E aqui é a primeira vez em que a gente está organizando um campeonato de Catan, né, que teve aqui os rapazes aqui que saíram nas primeiras colocações. E o Taverna ele é um grupo que busca fazer atividades não só em shoppings, mas também em locais públicos, né, como é o caso do Cuca, porque o board game ainda é uma peça muito cara e a gente tenta levar esse jogo para as comunidades periféricas. A gente se conhecia sempre nos eventos, era sempre aquela mesma galera. E aí teve um evento até no Del Passeio que veio todo mundo.
Aí a partir daí a gente começou a marcar encontro na casa de amigo, aí era mais recorrente. Aí foi virando uma coisa bem rotineira, era um ajudando o outro com pontuação, com coreografia, com tudo. O que a dança influenciou para vocês se unirem? Aí aproximou muito, a gente já viajou para São Paulo, para BGS, a gente já viajou para Salvador. E a gente sempre se junta, todo mundo é junto, é uma família. OMD é porque o grupo inicial do WhatsApp era Os Moleques Dançantes. E como era um nome muito grande, a gente pegou e abreviou ele um pouco, né? Botou OMD, que é suas iniciais. Através dos jogos, o ensino de matemática ou qualquer outra disciplina de nosso sistema educacional podem deixar de ser dever de casa para ser divertimento de casa, porque é lúdico, é divertimento. Hoje, os professores do século XX dão aula para jovens do século XXI em um modelo do século XIX. A educação precisa de uma atualização. O mesmo sentimento de alegria para reunir os amigos que deu origem ao SEG, carregamos até hoje. Nós crescemos de forma lenta e gradual, como uma árvore sedimentada em uma raiz forte. E dos vários frutos que brotaram, o melhor é o reconhecimento do público, que está massivamente presente em tudo que fazemos. Eu vim para jogar o campeonato de Tekken que estava acontecendo aqui no evento, né, no GIX. E eu vim para Fortaleza exclusivamente para jogar Tekken, né? Eu comecei a jogar mesmo a sério quando comecei a jogar Tekken, e Tekken é um dos poucos jogos que eu levo muito a sério, tanto que eu vim de Sobral para Fortaleza, né, para jogar o campeonato de Tekken que está acontecendo aqui. O que tu tá achando desse campeonato? Cara, eu tô gostando muito, porque tá bem organizado, tá dando ênfase a alguns jogos que em outros eventos não dão tanta ênfase. E fica até aqui um convite para os outros jogadores de Tekken da cidade de Fortaleza para comparecer também, que é um evento muito bom. Eu confesso que foi meu primeiro e já vai ser o primeiro de muitos outros. Eu trabalho muito com essa área mais tecnológica, né? E para mim assim é uma coisa que é muito bacana, tá dando ênfase aos jogos eletrônicos, porque a gente aprende muita coisa com os jogos eletrônicos, além de simplesmente entretenimento, né? Os jogos ele passam muitas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida, né? E, inclusive eu sempre compartilho algumas coisas, eu trago algumas coisas de jogos para minha vida e que ajuda no relacionamento, no trabalho, foco, alguns princípios dos games que eu aplico na minha vida. E eu vejo os games, os jogos eletrônicos como não só como entretenimento, mas como algo que pode agregar para minha vida.